A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amado irmão e amada irmã, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Chegamos, bem casados, o seu programa, o nosso programa, toda sexta-feira, às 20 horas. Aonde? Aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. E eu sou o Vinícius da Michele. E eu sou a Michele do Vinícius. Sejam bem-vindos a mais um Bem Casados. Exatamente, programa do seu casamento, do seu coração. Chama todo mundo aí, chama a família, né? Os filhos, né? Quem tá namorando também pode. Já perguntaram, pastor, quem tá namorando, menor de 18 anos, pode assistir? Pode. Aqui a faixa é livre do nosso programa. É o pré-vestibular para quem tá namorando, para quem tá noivo, para aprender com os testemunhos lindos aqui. Tá chegando aqui a primeira vez? Você chegou com a gente agora aí? Então eu vou pedir um favor a você. Curte, comente aí, compartilha, né? Curte, comenta e compartilha, porque quando você clica no sininho, se inscreve, você ajuda a engajar aqui. Aquele tal do algoritmo, você ajuda o engajamento e, consequentemente, a obra missionária da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Eu sou Vinícius, como eu já falei, da Michele, mas pastor auxiliar aqui também na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e a nossa grande igreja missionária que tem uma obra muito maravilhosa, que é a plantação de igrejas, perfuração de poços, por exemplo, no sertão nordestino, e também aí a doação de cestas básicas para quem precisa, e muita coisa boa, como diria o reverendo Mariano, né? Muita coisa boa da parte de Deus, para mim e para você. Mas aí, você chegou, está visitando a gente, compartilhe o link desse programa lá nos grupos de WhatsApp da sua família, da sua igreja, com todo mundo. A gente aproveita também para agradecer o apoio do Ministério de Casais da nossa igreja, que apoia aqui o Bem Casados, o programa da IPP-TV. A gente fica muito feliz. E por que não mandar um beijão também para o casal da nossa igreja aí, o primeiro casal, por assim dizer, né? Reverendo Arival e a sua esposa Tárcia. Beijão para vocês. Não é isso, Michele? E agora? O que a gente tem? E agora a gente vai ouvir a voz do Criador, o Criador do casamento. Ele sempre fala isso, mas agora é eu que estou falando. Exato. É muito bom compartilhar aqui com a Mi e a gente conversa sobre isso, né? Eu vou fazer uma pergunta para você já começa a interagir no chat aí. Tá com a gente aí no chat? Começa a interagir, escreve aí. Você faz devocional com o seu cônjuge? Você aí, maridão, chama a esposa para sentar à mesa ou onde vocês acharem melhor na sua casa. Vocês têm feito uma vida devocional diária, ou pelo menos dia sim, dia não, algumas vezes por semana? Como é que tá isso? Completa aí, coloca no chat. Diz assim, eu faço devocional com o meu esposo, a minha esposa. Isso vai ser muito legal saber. Aproveita também. Fala da cidade de onde você tá assistindo a gente aí. Quem sabe até de fora do Brasil, como já teve, né, Michele? Sim, tem gente de fora. Tem gente da Europa, dos Estados Unidos, tudo quanto é lugar. Olha aí, mas sem mais delongas, como a gente fala aqui, a voz do Criador do casamento, vou pedir a Michele para ler o texto hoje. Romanos 8, 28, se você pode, acompanha com a gente aí. Romanos 8, 28, a gente vai falar justamente sobre como Deus nos sustenta e sustenta o seu povo em todas as fases, em todos os momentos, em todas as estações. Por isso, Romanos 8, de 28 a 30, a Michele nos ajuda aí lendo, inclusive na Nova Almeida Atualizada, que é a minha preferida. Michele, por favor. Vamos ler. Romanos 8, verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Palavra do Senhor, esta é a palavra de Deus. Um destaque, obviamente, para o versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você vai perceber que no testemunho de hoje, o casal que se conheceu, e eles se conheceram ali em 2009, não foi por acaso. E nada na vida do crente é por acaso, a gente não acredita nisso. Mas, na verdade, numa coisa que está na teologia reformada, por exemplo, que é a providência divina. Então a providência divina conduz os nossos passos, e se nós colocamos o nosso coração diante do Senhor, buscando alguém que sirva ao Senhor junto conosco, o casamento é um casamento feliz dentro da providência divina. Isso não foi diferente para o testemunho do casal que você vai ver hoje. Aliás, um casal fantástico,
que certamente vai tocar o seu coração com o seu testemunho. Outra coisa, Provérbios, por exemplo, 16:9, diz que o coração do homem traça seus caminhos ou seus planos, mas é o Senhor que lhe dirige os passos. Portanto, no início do testemunho desse casal, e para cada um de nós, Deus já estava preparando o caminho deles. É isso que a palavra nos diz aqui, que todas as coisas cooperam, ou seja, caminham juntos, convergem, e assim é na vida do casamento. Quando colocamos a nossa vida, uma só carne, diante de Deus, o casamento ele se torna também algo em que confia na providência divina, e por isso sabemos que na providência divina todas as coisas cooperam. Não só isso, a providência divina, mas em segundo lugar eu queria destacar para você que na providência divina, o Senhor é o Senhor das tempestades. É Ele que está nas tempestades e é Ele que autoriza, permite, porque Ele mesmo sustenta o seu casamento em meio às tempestades. E numa situação como você vai ver no testemunho de hoje, por exemplo, seja ela de desemprego, uma gestação difícil ou uma UTI intensa e de longa duração, você vai perceber que a graça de Deus é suficiente para sustentar a sua vida, porque o Senhor das tempestades a controla quando Ele quer e no momento certo, para que o nome dele mesmo seja exaltado. Ou seja, o próprio apóstolo Paulo declarou lá na segunda carta aos Coríntios 12:9, a minha graça é suficiente. Ou seja, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa onde? Na fraqueza, no momento em que estamos fracos, frágeis, atravessando uma tempestade, o poder de Deus se aperfeiçoa em nós e no nosso casamento. Ou seja, querido irmão, querida irmã, casal que está aí nos assistindo, a fé não elimina as provações, mas transforma cada luta em um stage, um palco da fidelidade do Senhor. E por último, eu queria conversar com você sobre isso, algo muito importante. Deus cumpre os seus propósitos. É isso que a Bíblia está nos dizendo aqui, que quando Ele cumpre o seu propósito em nós, esse propósito é que a imagem de Cristo brilhe em nós, porque assim Ele nos predestinou em Cristo, como muitos irmãos, nos justificou e nos purificou e também em nós Ele glorifica a sua imagem. Ou seja, você vai ver no testemunho de hoje que a vida desse casal prova que o casamento é sustentado não apenas pela ação humana, mas primordialmente pelo propósito eterno de Deus, que é fazer com que sejamos, que o casamento seja a imagem e semelhança de Cristo. Por isso, Deus cumpre os seus planos, para que o seu nome seja exaltado em nós. Aplicação para cada um de nós hoje aqui, confie nos começos, porque Deus está nele escrevendo os seus propósitos e todas as coisas cooperam. Fiquem firmes na graça durante as tempestades, mas descanse no fato que os planos de Deus são sempre maiores e melhores que os nossos. Deus abençoe sua vida. E agora, Michele? Amém. Agora a gente vai ver o testemunho do casal nesse videozinho. O ano era 2009 quando nos conhecemos, através de um aplicativo evangélico de namoro. Após algumas conversas, decidimos nos encontrar. Após alguns encontros, iniciamos o namoro. Entre namoro e noivado foram 11 meses, quando em março de 2010 nos casamos. Logo no início do casamento, passamos por algumas situações, especialmente com questões no trabalho, que trouxeram consequências aflitivas para nós. Já no início de 2012, fomos surpreendidos com a grata e feliz notícia que seríamos pais. E não bastasse, de gêmeos. E se ainda não bastasse, de um casal de gêmeos. Alegria indescritível, experiência mágica e inesperada. A princípio foi uma gestação tranquila, até que prematuramente os bebês nasceram. Foram quase 70 dias entre minha internação e a das crianças na UTI. Nesse interim, passamos por situações totalmente novas e inusitadas, especialmente por sermos pais de primeira viagem, ainda mais de 2 bebês que exigiam cuidados especiais decorrentes da prematuridade. Além do que, nesse período, o Davi estava desempregado. Enfrentamos dificuldades, passamos por tempestades, mas Deus sempre à nossa frente, nos dirigindo, sustentando e amparando. Hoje,
caminhamos para 16 anos de casados e nossos filhos completaram recentemente 13 anos. E certos de que tudo na vida foi e continua sendo permissão de Deus, porque seus planos são maiores e melhores para nós. É isso aí, a gente voltou com o casal. Obrigada por terem vindo e contar aqui pra gente a história de vocês, né? Muito que bem. essa história Prazer estar aqui realmente com você. edifique outros casais também. Sim, nós contamos com isso, né? Para nós é um prazer. Boa noite a todos que estão nos assistindo, né? E temos algumas experiências e histórias para contar hoje. E eu espero que edifique aqui muitos casais, muitas famílias que estão aqui nos assistindo nesta noite. Maravilha, sejam bem-vindos aí, Davi e Vânia. Obrigado. Uma alegria ter vocês com a gente, tá? Obrigado de coração mais uma vez. Sim. Eles sabem o quanto que a gente estava empolgado aqui nos bastidores a hora que eles chegaram, até porque o testemunho, gente, é bem intenso, tem bastante coisa pra gente falar. Então, sem demora, né, Michele? Como é que Sim. você fala aí? Vamos para nossa linha cronológica, né? From the beginning, olha aí do começo. Sempre gosto de falar aqui para a gente poder entender como que eles chegaram aqui hoje, né? Tudo que eles já passaram, né? Então, Como tudo começou. Como tudo começou. A gente quer saber, a história, Davi, normalmente é mais fidedigna a partir do relato da mulher. Mas eu quero ouvir a detalhes, sua, né? Os detalhes. Como é que vocês se conheceram? Brincadeiras à parte. Então, na verdade, foi através de um site de relacionamento. Era um aplicativo evangélico, né? E eu ali até, antes de conhecer a Vânia, eu estava até conhecendo outras moças cristãs, né? Mas nenhuma ali me chamou muita atenção, né? E eu ali, vasculhando aquele site, encontrei a Vânia. Achou. Achei lá a Vânia. E eu fiz um primeiro contato com ela, né? Me apresentei. Ela se apresentou, nós éramos de igrejas diferentes, né? De denominações diferentes. Mas mesmo assim, nos conhecemos, marcamos um encontro, né? Onde jantamos e nesse jantar aí vamos dizer assim, pintou aquela química, né? Deu match. Deu match. Hoje em dia se fala. Algumas conversas antes até de a gente se encontrar pessoalmente, foi engraçado assim, porque esse aplicativo, eu sou advogado, trabalhava ali na Avenida Paulista nessa época, e eu morava na Zona Leste aqui de São Paulo, e eu ia de ônibus fretado. E eu tinha uma amiga no fretado também, evangélica, ela era da igreja Batista. Ela falou: Vânia, vem cá. Eu me cadastrei no aplicativo de namoro. Aí ela foi falando, dando os detalhes. Eu falei assim: você não quer também fazer o cadastro? Eu falei: não, essas coisas assim, eu sempre fui muito reticente, né? Falei: não, isso não. Isso era que ano, Vânia? Foi bem no ano, foi 2009. 2009, foi em abril de 2009. Abril de 2009. Mês. Acho que a gente começou a se comunicar em março, por Sim. volta, por aí. Aí eu falei: não. E eu sei que, assim, de tanta insistência, porque a gente se via todos os dias no ônibus, né, no fretado. E aí, você já fez? Ela falou: se não fizer, eu vou fazer o seu cadastro no aplicativo. E até que, enfim, tanta insistência da Patrícia, né? Sim. Eu acabei fazendo. E quando eu entrei, tinha o chat, né, para conversa, quem chamava e na época. E assim, eu tinha acabado de me cadastrar, na hora que eu concluí todo o processo ali de cadastro, na sequência já veio a chamada pro bate-papo ali. Olha só. Uau, E dele, quem era? Davi. O Davi. Eu não tinha nem... Dá visão rápido no Não perdi tempo. Foi logo. Eu não tinha nem Apareceu ainda... Apareceu uma nada. foto dela ali, eu já chamei para um bate-papo. Uau. E o Davi foi, como ele já contou aí, ele já tinha, né, conversado, tinha até, acho que já saído com alguma moça, né? Então o Davi foi a primeira pessoa ali do contato do aplicativo. E aí a gente começou, na época, a gente tinha transferido a conversa do aplicativo pro, acho que era Messenger na época. Isso. Não tinha, né, assim... o MSN, WhatsApp. né? Tinha Orkut, essas coisas, nossa né? época, Era a né? época do Mas sabe que Orkut. no Brasil ele foi bombar ali a partir de 2010. E... Começar, né? Não, WhatsApp não.
Não. Sabe, foi 2012, Bom, essa é uma conversa 13. tecnológica que não convém Então. agora. É 2010 não, foi depois. Então eu sei que a partir dali a gente iniciou, né? A gente começou a iniciar as nossas conversas, Sim, né? sim. Levou aí, eu acredito que umas 2 semanas até um primeiro encontro, Sim. né? Não foi assim logo de imediato. Até que conversando, aí a gente marcou um local e a partir daí a gente, quando se conheceu, a gente já sentiu assim, vamos dizer assim, uma tranquilidade dentro da conversa, Sim. né? A gente teve aquele um carinho já, um afeto. Né? E muito embora a gente tivesse essas questões assim de denominações diferentes, inclusive a minha eu acho que era mais complicado, porque não permitia que namorasse com quem não fosse da própria mesma denominação. Eu acho que essas questões assim fluíram muito bem. O Davi, o meu sogro é pastor, o Davi era evangelista, né? Eu tinha o meu cargo dentro da igreja, então isso tudo contribuiu bastante, Sim. né, para que a gente desenvolvesse essas questões do nosso lado, né, vamos dizer, espiritual. Né? E foi fluindo, e a partir daí foi algo assim muito rápido dentro do meu convívio com pessoas, amigos, e até tive relacionamento com moços da minha igreja. O Davi chegou a ficar noivo com o moço da igreja dele, né, amor? Sim, sim. E foi assim tudo muito rápido. Eu creio que foi muito assim a preparação de Deus desde o começo, de preparar para eu entrar e aceitar entrar num aplicativo de namoro evangélico. Sim. Né, que eu fui muito reticente quanto a isso. E eu acredito que foram assim preparações e o decorrer desse tempo todo, que foi pouco, né? Porque se você olhar entre namoro, noivado e casamento, foram 11 meses, né? Então, assim, foi muito rápido. E a gente iniciou esse namoro logo em abril de 2009. Sim. Quando foi em março de 2010, a gente Já estava Nós estávamos casando. Sim. Muito bom. E como que vocês perceberam assim, a mão de Deus conduzindo esse início do namoro, o início do relacionamento de vocês? Então, na verdade, como nós, né, eu era muito envolvido, participava de uma outra igreja, eu era muito ativo, né, eu era músico, eu pregava, e a Vânia, o que facilitou muito é que a Vânia começou a conviver neste meio comigo, né? Então nós tínhamos momentos fora aos cultos que nós orávamos, nós conversávamos, nós tínhamos o mesmo objetivo também com relação a ter uma família, né? A ter filhos. E então assim Essas coisas vocês foram alinhando e orando também, isso no início do relacionamento de vocês. Sempre né? sempre orando, né? A nossa vida era debaixo da oração, né? Pedindo para Deus direcionar, né, amor? Sim. Até essa questão de não ser tão precipitado com essas, né, entre o namoro e essa decisão para o casamento. A gente sempre direcionou e foi, né, amor? Pedia, orava em conjunto. As famílias também, teve muito isso. Eu acredito que essa confirmação também para o início de um relacionamento mais sério com a família. Né? Então, eu acho que isso aproximou bastante a gente para dar continuidade aí, e Deus dá essa confirmação para selar aí de vez o nosso, né, nosso matrimônio. Na verdade, o meu sogro e minha sogra, né, nós tínhamos uma preocupação, né, justamente pela denominação da Vânia, que é um pouco mais rígida, né, mas o meu sogro e minha sogra me aceitaram como um filho. Foi acolhido. E foi muito bem recebido, acolhido, como se fosse realmente um membro da família ali, e isso facilitou. E aí vocês também. se casaram em que ano? 2010. Em março de 2010. Março de 2010. Isso, foram 11 meses entre namoro, o noivado e o casamento. Olha que legal. Bem rápido. Casamento. Quase um ano, mas não chegou a completar um ano de Não namoro. chegou. Não. E na verdade já foi tudo junto ali, namoro, noivado e se casaram. Isso, mas foi um ano, pastor Vinícius e Michele, que foi um ano intenso. Né? Imagino, né? Porque assim, é aquela coisa, fomos nos Um ano não, conhecer. foram 11 meses intensos, né? Sim, Então a Vânia, ela morava um pouco longe, né? Ela morava em São Miguel Paulista, eu morava na Moca, então eu tinha os dias certos, nós marcamos os dias certos de nós nos encontrarmos, né? Então terça-feira era um dia, na sexta, sábado já tinha atividade na igreja, então ficava... Então vamos aproveitar também, e mandar aí, agenda. os grandes começos, né, como a gente fala,
é assim, Moca e São Miguel São Miguel Paulista. Essa turma aí desse lugar, Deus abençoe vocês Sim. mandaram um casal maravilhoso. Tá? Eu tô falando isso porque eu conheço o pastor Leônidas, lá de São Miguel Paulista, é um grande amigo. Queria mandar um beijo pro pessoal de São Miguel Paulista. Pronto, olha aí. Tem casal interagindo com os lugares. Ó, e você, já falou aí a região, a cidade, o estado, o país que você tá falando? Bota no chat aí pra gente, antes, daqui a pouquinho, depois do intervalo aí, a gente volta, mas não é agora o intervalo. Mas eu queria perguntar para vocês assim, sobre a confiança em Deus nos momentos de aflição, assim. Teve aflição já no início para casar? Como é que foi para construir moradia, a festa de casamento, se é que teve? Tá. Conta pra gente esse início aí, como é que foi? Olha, a gente tem a questão, eu e o Davi, depois a gente dá risada, né? Da situação. Mas assim, a gente já começou, né, amor? Sim. Eu não vou falar que não foi com o pé direito, porque Deus sabe, lá na frente a gente sabe que tudo foi permissão de Deus, né? O Davi, assim, 2 semanas antes, já com o casamento marcado, né, amor? Sim. 2 semanas antes, o Davi foi dispensado. Uau. Olha Trabalho. só. Nossa. Eu sei que na véspera, eu acho que uns 2 dias antes, a gente estava no compatente dando entrada no seguro-desemprego. Aquelas contas, imagina, casamento, os boletos chegando, os preparativos, né? E tudo mais. Cheque, né? Na época era cheques, né? Os cheques predatados, Olha né? aí. E assim a gente já entrou, né, vamos dizer, nessa aprovação aí já do desemprego, iniciou aí já. Antes do casamento. Antes do casamento. Nas vésperas do casamento, né? E a gente já estava, né, amor, ali com todos os preparativos já, tudo marcado. Teve a festa de casamento, né? Então, aí a gente só foi debaixo de oração, o Senhor sabe todas as coisas, vamos direto. Aprendendo a confiar no Senhor desde o começo já. Já foi prova um de teste fogo ali para nós, né? Deus testando ali a nossa fé já no início do casamento. Pouco, se a gente olhar, considerar que eram só 11 meses, né? Que a gente se conhecia. E já veio aí o teste aí com o desemprego do Davi, amor. O segredo é que nós servíamos a Deus, né? Essa é a grande diferença, né? Certo. Então, o cristão, o crente em Jesus, ele tem uma esperança, né? Que tudo vai dar certo, né? Diante da vontade do Senhor. Então, era essa a nossa esperança. Talvez, se fosse algum outro casal, poderia ter desistido, né? Não, e a gente... Vamos adiar esse casamento, por exemplo. E a gente entender isso aí, a vontade de Deus, né? Assim, a soberania que vocês estavam às vésperas do casamento, com cheques para pagar, né? E tendo que honrar com os compromissos, e aí perde emprego. Como é que faz? Desespera? Não, confia que o Senhor vai... Claro, assim, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Começar a procurar emprego novamente, honrar com os compromissos, né? Isso. Mas tendo aquela certeza que o Senhor vai providenciar. E a gente sabe que as disciplinas espirituais são muito importantes nesse momento, né? Aí vocês adentram no casamento, teve a festa, aquilo tudo, mas já tendo que ter uma busca, assim, muito forte, na palavra e na oração, com certeza. Sim. É isso? Não, com certeza. Constantemente, né? Com certeza. Nós iniciamos o nosso casamento, né? Tivemos ali um momento de entretenimento, que foi a nossa viagem, a nossa lua de mel. Tudo, né? Mas assim, já pensando no retorno e na busca incessante do Senhor em arrumar um emprego, né? Mas só uma pergunta entre parênteses aqui, tá? Teve gravata cortada na festa? Teve. Não é A gravata... Não. Mas normalmente A gravata ajuda. Não, ajudou um pouquinho, vai. Mas não rendeu como a gente esperava. Então, mas e a pergunta aí, do seu casamento, lá na festa, teve gravata cortada? A gravata foi benção? Foi benção. Muito bom, mas brincadeiras à parte, Davi. Quanto tempo aí até você se recolocar, né? Porque aí, obviamente, vocês casaram, tiveram que confiar no Senhor, essa confiança que vocês aprendem logo no começo. E aí, para se recolocar, como é que foi? Então, eu fiquei em torno de 3 meses, mais ou menos 3 meses, eu consegui uma recolocação. Opa! E por isso que Deus, Ele faz além do que pedimos e pensamos, né? Essa é a palavra de Deus. E Deus deu um emprego melhor. Olha aí.
Por isso que Deus ele já vê lá na frente, Tá, né? eu sempre falo isso, ele vê além da curva. Justamente. E Deus deu um emprego melhor, eu fui com um cargo maior, fui para ganhar mais, né? A Vânia, ela estava trabalhando na época, ela ficou segurando ali, né? Ajudou com o que pôde também. Mas assim, o que é importante dizer? Que nós honramos todos os nossos compromissos. Graças ali. a Deus. Não faltou nada. Deus foi nosso sustento, né? Muito em todo bom. momento. E depois tiveram algumas situações mais complicadas com a Vânia. Então é o seguinte, vamos dar uma pausa rapidinho. Vamos. Porque a gente precisa fazer um break, né? E falando aí, né, de você poder contribuir com a obra missionária, tem um recado muito importante da IPP-TV para o seu coração. A gente volta já e o pastor Vinícius vai interagir com você rapidinho aqui sobre tecnologia, mas é uma surpresa hoje no Bem Casados. Não sai daí, IPP-TV, a sua TV missionária. A energia do sol é um presente para todos e a Conasol nasceu para torná-la acessível a você. Com o Conasol, o primeiro consórcio de energia solar do Brasil, você conquista a sua própria energia solar, sem precisar dar lance e com contemplação garantida em até 4 meses. Já são milhares de clientes contemplados, economizando todo mês e gerando energia limpa. O Conasol é feito para você, pessoa física e jurídica, mas também ideal para igrejas e condomínios. Vamos conhecer? Troque a sua parcela da conta de luz pela parcela do Conasol. Mais economia para você e para sua família. A Oui Mademoiselle Semijoias alinha sofisticação e beleza, valorizando você com acessórios exclusivos e marcantes. Nosso foco é na qualidade, unindo bom gosto e atualidade em peças únicas e perfeitas. São detalhes que encantam e refletem sua personalidade e estilo individual. Fale conosco pelo WhatsApp 11 99667 3767 ou visite nosso Instagram @uimademoiselle-semijoias e conheça tudo o que a gente tem para você. Os momentos de maior vulnerabilidade de uma empresa acontecem justamente quando o movimento diminui, à noite e na madrugada. Na IPP-TV, a prioridade é proteger pessoas, equipamentos e informações estratégicas. Para isso, a Previx tem vigilância armada nesses períodos, unindo presença física e um sistema de monitoramento 24 horas em nossa central própria, enquanto o vigilante atua no local, acompanhando cada detalhe em tempo real, garantindo resposta imediata a qualquer ocorrência. Entre em contato conosco hoje mesmo. Acesse nosso site www.grupoprevix.com.br, pelo e-mail comercial@grupoprevix.com.br ou pelo telefone 11 3875 1148. Previx, mais que segurança, presença, confiança e eficiência no dia a dia do seu negócio. E aí, você tá com a gente aí, colocou como é que foi a gravata no seu casamento, o estado da cidade que você tá falando. Vou fazer um outro quiz aí com você. Quando é que você começou a usar o WhatsApp? Lembra? Eu sou tipo aquele marido que não gosta de perder uma briga. Aí eu falei assim, é o seguinte, o WhatsApp foi lançado no Brasil em 2010 e tal. Não foi, patati patatá. É o seguinte, aí eu perguntei aqui, né, na internet, veja, 2009 foi o lançamento do WhatsApp no mundo inteiro, o lançamento global. E os primeiros usuários do Brasil começaram a usar entre 2010 e 2011, popularizado em 2012. Yes! Popularizado em 2012. A mulher sempre fica com a última resposta, né? Depois a gente conversa sobre isso. Ela vai brigar comigo em casa. Mas, 2010, os primeiros usuários no Brasil começaram a... Eu lembro que em 2010 eu baixei e comecei a usar. Brincadeira. Gente, vamos voltar pro papo sério, que é muito melhor. E vocês são um casal muito abençoado. Davi e Vânia. Conta o restante aí, né? Porque teve esse pedaço que o Davi foi para um lugar melhor, né? Isso. Naquele momento que parecia um silêncio, Deus estava preparando algo, mas tiveram outras questões, Vânia. Continua. Sim, aí Deus providenciou aí o emprego para o Davi nesse período, né? E aí, no meu trabalho, aconteceu já
uma situação ali, né, amor? Foi Sim. bem mais complicada, Muito mais envolveu complexa. depois processos e tudo mais. E no final, quem acabou saindo, não, eu acabei saindo pedindo, né? Foi meio que uma demissão voluntária, Sim. né? Um pedido de demissão. E aí, quem passou a ficar desempregada fui eu, Certo. nesse tempo, né? A receita da casa diminuiu mais uma vez. Exatamente, mas com isso, em virtude do que foi, né, a causa da minha dispensa ali, da minha saída, né? E aí veio questões de problema de saúde, né, amor? Sim. Vieram... Foi em decorrência dessa situação. Exato, e vieram processos, ações que eu acabei movendo contra... Porque eu trabalhei 11 anos nesse escritório de advocacia e depois, com tudo que aconteceu ali, eu acabei... Fui meio que... Não tinha como não ingressar com as ações, né? E aí foi um processo longo, doloroso, né, amor? Sim. E o Davi ali... forte, firme, forte, saía para trabalhar. Sim. Muitas vezes eu ali, numa situação, entrei em depressão, foram algumas situações assim. Então, nosso casamento começou, né, amor? Bem Sim. Na turbulência, na né? turbulência. Tempestades aconteceram. Sim, aí. muitas. Olha só. Véspera de casamento, após casamento. Logo no início, Tudo muito recente, assim. e Deus vai nos provando ali e nós, em meio às aflições, sempre em oração. E como é que essas turbulências passaram, as primeiras, assim, na vida de vocês? Essa questão da saúde e tal, e depois vocês conseguiram retomar? Então, levou um tempo, né? Nós ficamos ali num período de pelo menos uns 6 meses. Foi. Então, nosso primeiro ano de casamento foi meio turbulento mesmo, né? O tempo que eu tinha disponível lá para ficar com a Vânia, eu ficava, né? Que às vezes eu saía de casa de manhã, deixava a Vânia ali, às vezes numa situação de choro, e o coração apertado, tendo que sair, tendo que trabalhar. Ele era novo no trabalho, recém-contratado. né? Recém-contratado. Tinha que mostrar ali o Tinha seu, que ir, né? todo o seu esforço no primeiro momento, que é o que acontece. Em lidar ali no trabalho e às vezes com a cabeça aqui em casa, na verdade lá em casa. Então, assim, foi uma situação meio delicada, bem delicada, né? Mas conseguimos, depois de um tempo, sair dessa situação também, né? Durou um pouco, por quê? Porque como a Vânia precisou ingressar com uma ação, isso demorou alguns anos. Então é como se fosse uma ferida ali que demora para cicatrizar ali. Então levou um tempo realmente para a gente poder, né, sair dessa situação também, né? Mas sempre o Senhor sendo o nosso pilar, né? O pilar do nosso lar ali. Mas né? passou esse momento. Passou, graças a Deus. Vocês foram curados aí, restaurados. Fomos restaurados, curados, renovados. A nossa fé aumentou, né? E foi mais uma experiência que Deus nos deu. E os filhos? Sim. Porque a gente sabe que vocês têm um casal lindo, né? sim. Conta essa história pra gente, por favor. Eu acho que foi isso, inclusive, né, que fez com que a gente... Deus permitiu, né? Os presentes que Deus mandou, né? Foram Exatamente, nos presenteou os filhos. com as crianças. A princípio, a gente já tinha esse desejo, né, de ter filhos. A gente tinha, assim, Tinha uma programação, né? Não assim que viesse. Ter um e depois de um tempo ter dois de uma outro, vez, né? Vieram os dois de uma vez. Vocês descobriram a gravidez de gêmeos. E isso foi quanto tempo depois de casados ali? Isso foi... Então, Não deu nem 2 anos quase, né? 1 ano e 9... Não, em 1 ano e 12 e 10 meses. Quase 2 anos. Quase, 1 ano e 11 meses, vai. Certo. E a princípio a confirmação da gestação, num primeiro momento, era só a confirmação da gestação. Né? E depois isso foi um segundo ultrassom, né, amor? Que foi quando a gente descobriu, que foi quando o médico viu, perguntou pro Davi se ele estava sentado e como eu estava deitada, né? Aí até ele falou, você trouxe o último ultrassom? Aí eu falei assim, não, porque o último ultrassom só confirmou a gravidez, né? Sim. Aí ele falou, então vocês não viram o que eu tô vendo aqui. Aí eu
né, demorou para ver ali na telinha, Demorou né? pra cair a ficha. Pra gente entender Pra o que ele entender estava a imagem, querendo. né? Aí ele falou assim, não, porque aqui não tem um só, são dois. Olha Eu falei, só. nossa, ainda bem que o Davi Meu estava Deus, eu sentado. estava sentado. Aí foi, né, que Deus mostrou para nós ali o presente, que ele estava ali, acho que uma compensação de tudo que a gente já tinha, né? E a partir dali, né, amor, nesse ultrassom a gente não tinha, aí começam, né, as famílias, falando, será que é menina, será que é menina? E a gente não tinha, assim, né, essa questão de Preferência, né, preferência, por de ser menino ou descobrir, menina, etc, descobrir, né? Aí foi num segundo, após esse ultrassom, Sim. que a gente acabou descobrindo que o médico falou, vocês vão querer saber. E não existia essa questão de chá revelação, né? sim, Não tinha nada Isso aí é disso, recente. né? Então a gente não tinha isso de, ou vai mandar, nem sei como isso funciona, para dizer a verdade. Aí foi quando apareceu, eu falava pro Davi, na verdade eu falava assim, eu acho que são 2 meninos, porque tinha aquelas questões, eu falei, hoje eu sonhei com menino, acho que são meninos. Aí o Davi tinha convicção, falou, não, é um casal. Olha só. Eu desde o começo eu já... Legal. A gente não tinha preferência, mas... Sim. E o Então, Davi eu sou fez leigo, assim, mas logo eles disseram que... Porque tem os gêmeos univitelinos, né? Isso. E tem os que são formados separados ali, né? Separados. Logo no começo vocês descobriram que eram separados? Sim, o médico falou. Ah, legal. Já. Tanto que quando ele Afirmou foi já. no primeiro ali, ele falou assim, ó, vou no primeiro. Aí o primeiro apareceu, e era um menino, o Arthur, né? Olha aí. E depois apareceu e confirmou aí o que o Davi tinha mesmo, a certeza de que era um casal, né? Aí começou, né, amor? Mas também tem um detalhe, quando a Vânia foi para o hospital, foi algo inesperado, né? Porque a Vânia, a bolsa do Arthur, ela rompeu com 6 meses. Aí começou Nos pegou de surpresa. Olha só, a do Arthur rompeu com vocês. Com 6 meses. Eram 27 semanas que eu estava dormindo e eu achando, né, que estava tudo bem. Porque assim, eu estava bem. Era uma gestação que parecia tranquila num primeiro momento, né? Sim. E quando aconteceu, eu não esperava. E minha mãe falava, Vânia, a gente tem que preparar as coisas antes, com antecedência. Prematuro, gemelar geralmente vem com prematuros. Eu já tinha o caso de uma prima, né, que teve os filhos dela e vieram prematuros. E minha mãe sempre tinha aquilo. E eu não tinha nada, assim, alguma coisa, quarto, que a gente já estava montando, mas não tinha bolsa preparada, nada disso. E aconteceu na madrugada o rompimento da bolsa, e era do Arthur, depois que a gente veio saber. E começou a correria, né, amor? Começou a nossa fase aí Não de fazíamos hospital. ideia, né, do que vinha pela frente. Essa é a verdade, né? Começou logo na sua internação, né? Que foi algo que nem imaginávamos que ela ia ficar lá já. Sim. E essa chegada dos gêmeos trouxe desafios e alegrias, né? Sim. Como é que Deus foi fortalecendo a fé de vocês, assim, nesse processo da prematuridade, de UTI? Como é que foi esse... Primeiro, acho que ele estava testando muito a nossa fé e a gente passou assim, a confiar com mais, né, intensidade, assim, entregar na mão de Deus aquela situação, porque aí já não éramos só 2, né, amor? Sim. Eram uns 4. E já né? éramos 4. Eram os 4. E aí nos fez estarmos mais aos pés do Senhor. Né? Certo. E o que nos ajudou muito, o pastor Vinícius e Michele, foi que tinha mais irmãos ao nosso lado, né? Tinha um exército orando por você. Um exército. E foi foi algo surpreendente, porque tínhamos membros da Assembleia de Deus, da nossa igreja, da Pentecostal, da Congregação Cristã, da Batista, da Presbiteriana. Então, apesar de a gente estar ali numa guerra, né? Considerado como se fosse uma guerra ali interna. Uma batalha mesmo. Uma batalha mesmo, né? Tínhamos os irmãos ali do nosso lado. Trazendo esse sustento. Sim, nos ajudando, nos apoiando, né? Nas orações principalmente. Mas né? aí o casal de gêmeos, o Arthur e a Laura. Laura, tiveram que nascer ali de 27 meses.
Na verdade, assim, como nós éramos ali pais de primeira viagem, a gente não tinha nem informações a respeito de como seria, ainda mais, né, num caso como esse, de rompimento de bolsa, como que seria. Sim. E quando eu cheguei, aí eu passei por vários exames, o que os médicos vão avaliar, como que tá, se a criança, né, tá em sofrimento, se tá para acontecer realmente o parto naquele momento. E depois de examinar, e foi assim, depois de muito tempo, eles falaram, não tem dilatação, para não acontecer um parto, né, de prematuro, a gente vai estar passando você para o quarto, você vai ser internada. E depois os médicos que passaram a atender, eles explicaram, falaram, mãe, como não tem sinal de evolução para um parto, a gente, até onde o bebê a gente conseguir manter o bebê, né, dentro da barriga para ele para desenvolver, é melhor. Então, assim, inicialmente eles falaram em 36 semanas, né, porque já tinha uma questão de formação do bebê. E primeiro a gente estava tentando aquela questão do desenvolvimento pulmonar, que entra todo, né, se fosse acontecer quanto mais mesmo, semanas ficar dentro da barriga, era exatamente. melhor. Então eles tinham isso e eles passavam, que se tivesse... É claro, o Arthur ficou, até o período do nascimento, ele ficou sem o líquido, né? Então, era o tempo todo, era ultrassom atrás de ultrassom e água o tempo todo, tinha que repor, e foi aquilo. E eu dei entrada, isso foi no dia 2 de agosto, que quando rompeu a bolsa do Arthur, né, de 2012. E foi seguindo. E, nesse período, o Davi novamente desempregado. Olha só! No período... Mas é o que eu falo, Deus ali já vai trabalhando da forma que, né, porque a gente tem aquela, vamos dizer assim, a expectativa, o planejamento, mas o de Deus, né, ali ele conhece e sabe ali o que vem adiante, né? Melhores, Então, foi um momento assim, e no dia que rompeu a bolsa, naquele dia, naquela manhã, o Davi tinha agendado, inclusive, uma entrevista, né, amor? Olha só. O dia do rompimento da bolsa. Conclusão, ele não foi naquela entrevista naquele dia. Sim. Então, foi quando eu dei entrada dia 2, e se seguiu, eu precisava do Davi ali, que tinha que ter um acompanhante, e ele revezava com a minha mãe. Um dia era o Davi, né, amor? Sim. Um dia a minha mãe, e ficava aquilo, né, a troca, né, para ficar acompanhando no quarto. Até que o dia 22 de agosto, quando eu fui ao banheiro, sinalizou assim, já começou uma dor, como se fosse mesmo uma dor, como preparando o trabalho de parto. E esse dia era minha mãe que estava comigo. E esse tinha uma entrevista no dia 22. Olha só. 22, E aí, não foi de novo? Ou foi? Não, foi de novo. Meu Deus. Foi para o hospital. E aí, Aí a minha mãe, né? E aí, buscando ali... minha mãe ligou, Davi, o médico passou por aqui, vai nascer. Quase certeza que vai ser hoje. E comecei como se fosse um trabalho de parto normal mesmo, mas não aconteceu normal, foi uma cesárea, mas eu tive toda aquela situação de parto Então dá uma segurada, Vânia, porque a gente vai precisar chamar alguém, e você que está intenso nessa história com a gente, querendo saber o parto e como é que foi e tal, não sai daí, PPTV, a sua TV missionária, a gente volta já. A Duarte Senior Care tem mais de 14 anos de experiência. É a sua melhor escolha em cuidados geriátricos, de serviços básicos aos mais complexos. Acompanhamento pós-operatório, atendimento especializado em Parkinson e Alzheimer, ou simplesmente cuidados diários. Atendemos com tecnologia de prontuário eletrônico e inteligência artificial. Venha nos conhecer e descubra como podemos cuidar de você ou de seus entes queridos. Ligue agora mesmo, 11 3477 4627 ou WhatsApp 11 93388 2767 ou acesse nossos serviços pelo QR Code Duarte Senior Care.
Não falei para você que o testemunho era sensacional? E a gente está super curioso. Vânia, Davi, e aí, como é que foi o nascimento das crianças? Então, 22 de agosto de 2012, as crianças nasceram com aquela dificuldade, Prematuros, né? Prematuros. Quantas semanas? 30? Completaram 30? semanas, e foi Uau. aquilo de tudo que a gente planejou, e de segurar o bebê no colo, e Sim. de ir pro quarto, isso não teve, porque Não foi aconteceu. do Do parto para UTI, né? direto para UTI, né? E começou todo esse processo, né? Porque como eles nascem prematuros, tem aquela questão de ganho de peso para depois ser liberado, acompanhamento. E aí começou todo esse processo, né? E a princípio eles estavam, né, indo bem, Sim. ganhando peso, a questão Evoluindo do oxigênio. Logo no segundo dia eles já tinham liberado respirando por eles mesmos. E foi. Até que... Então, na verdade, o Arthur, ele teve algumas complicações na UTI, porque nós tivemos que ficar indo todos os dias para o nossa hospital. rotina era 9 da manhã, eu com aqueles pontos, e o Davi desempregado, graças a Deus, depois eu Eu fui tive que dar- acompanhá-la Porque todo Era momento. eu e o A gente Davi. não vê além da curva. Não tem vai como. ver. Não tem. E se não estivesse o Davi naquele momento comigo, eu não sei como seria, né? Porque tinha essa questão, ainda mais por serem dois, depois começou todo um processo que dependia Sim. de ter, para fazer o que eles chamam de canguru, para o desenvolvimento do bebê, né? Tinha aquela Cada um questão, com um, cada né? um com um também. Teve essa situação do Arthur, que por conta já dele ter ficado sem o líquido, teve uma propensão à infecção, e ele teve Sim. uma enterocolite necrosante. Assim, graças a Deus ele não precisou de cirurgia, né, Sim. amor? Mas durante o procedimento para entrar com um antibiótico, que eles passam sedativo, Sim. tudo, ele É um teve sofrimento. ele teve uma convulsão. Olha só. Aí teve que ficar entubado, né, amor? Sim, ficou Aí começou um entubado. outro processo, né? E a UTI, vocês sabem como é, né? UTI é um local onde você vê, pelo menos lá no nosso dia a dia, vemos bebês que partiram, né, na nossa frente. Aconteceu. Situações de bebê que faleceram e outros que demoraram para sair até mais do que os nossos filhos, né? Qual foi a oração de vocês nesse momento? Era o tempo todo para que Deus, né? Deus, ele fizesse um milagre ali, né? A oração nossa é: Senhor, a soberania de Deus é uma das maiores coisas que existe, né? Então, que o Senhor fizesse um milagre naquela UTI, né? E ainda mais quando o Arthur, ele convulsionou, foi um desespero para nós, foi bem na nossa frente ali, né? Na hora da visita. Teve toda uma situação de fechar ali o ambiente, e aí aquele desespero, né? Nossa. E os irmãos nas igrejas ali já orando, E era um nessas horas- domingo. Nessas horas, né, Vânia? As lágrimas são as nossas orações. Nossa, Muito. Foi difícil. o desespero bateu ali, choramos ali, oramos logo no momento, né? Porque a nossa esperança realmente é em Cristo, né? Em Cristo Jesus. E ali Deus foi colocando as mãos ali, e já Quanto foi... tempo eles ficaram na UTI? A Laura foi assim, direto, ela chegou a passar ficou na semi-intensiva. Ela teve os cuidados depois, até de troca de roupa e tudo mais, e aí foi um aprendizado. Até a médica falava, vai treinando com ela, porque depois vem o Arthur, né? Então a Laura, eles nasceram 22 de agosto, a Laura foi para casa no dia... Inclusive, tá agora fazendo, foi por esses dias, 24, 25 de setembro, foi Olha o que tempo legal. que ela ficou. E o Arthur... Isso foi quase um mês, né? Sim. Quer dizer, passou de um mês. O Arthur já ficou mais tempo por conta da intercorrência. Sim. E já no finalzinho, quando, graças a Deus, essa fase aí da questão da infecção, né, foi superada, aí o Arthur teve uma questão de isolamento, porque ele Sim. teve uma bactéria. Uma bactéria, isso. Sim. Aí ele ficou ainda mais 9 dias e o Arthur foi só em outubro. E então a Laura foi para casa, minha mãe ficava com a Laura, enquanto eu
tinha que ficar, porque tinha as questões do lactário, que tinha o tempo para tirar leite, Claro, tinha os horários claro. das visitas. Então eu chegava 9 da manhã, saía 10 da noite, que era o último horário de visita, e esse tempo que tinha que ficar para tirar Lembra o o dia leite. que o Arthur foi para casa? 5 de outubro. 5 de outubro, quase o dia das crianças ali. Né? Que seria, na verdade, quando eles deveriam nascer, né? No mês de outubro, Olha né? só. E foi quando finalmente os dois, né, amor, se Sim. encontraram e Deus Justamente. deixou a nossa família completa. Mas eu não sei se você de casa aí está imaginando isso, mas imagina, o primeiro, a Laurinha leva mais de um mês para ir para casa e depois o Arthur 3 meses para ir para casa, né? Setembro e outubro, né? Que é Não. agosto. 40, quase 50 dias, né? Isso. Quase 2 meses para. Mais o tempo da minha internação e foi esse período todo aí de hospital. Uau, muito Hospital, tempo, né? com UTI. E nesse tempo todo, vocês podem afirmar a mão de Deus sustentando vocês, é isso? Sempre. O tempo todo. Se não fosse Deus em nossas vidas, não, nem sei o que teria Hoje eles acontecido. estão com quantos anos, o Arthur e ela? Eles fizeram agora em agosto, dia 22, 13 anos. 13 anos. Eles foram nossos alunos, não foram? Lá Sim, no foram. Juniores, Justamente, eu lembro, lá do Arthur, é isso Foram, mesmo. foram. Agora já nos adolescentes. Agora já estão na UPA, onde é o presbiteriano de Na adolescentes. UPA. Legal, é isso mesmo. De casados são 16, né? Quase 16. Nós casamos em 2010, estamos Completamos, completando 16 anos. E nesse período, né, nesses 15 anos de casados aí, quais as promessas bíblicas vocês podem afirmar que vocês viveram nesse período? Tivemos algumas, né? O que eu posso destacar é que sempre aos pés do Senhor nós estivemos e alcançamos, né? O respeito no relacionamento, né? O amor, o perdão. O amor, principalmente, o que nos uniu, né? O Eu acho que respeito. a paciência também para lidar com toda essa Sim. situação, né? Porque às vezes a gente quer que aconteça no nosso tempo e não é no nosso tempo, né? Então a gente, Sim. Senhor, me dá paciência para poder suportar, né? Todas as adversidades, isso, e foi bastante. Eu acho que foi o que nos uniu também, Sim. Amor, ainda mais. Perdão. paciência, Respeito. respeito, é uma coisa E boa. foi o que nos aproximava Sim. cada vez mais, inclusive, né, aos pés do Senhor, para que a gente conseguisse passar por tudo. Fortalecesse o nosso relacionamento, né? E até hoje estamos aí, né? Muito bom. 16 anos praticamente de muitas lutas, mas muitas Sim. vitórias Sem dúvida. na presença do Senhor, né? Sim. Como a gente falou no começo do devocional, o Senhor das tempestades que permitiu na vida de vocês, depois ele trouxe a bonança, certamente, né? Exatamente. Com certeza, pastora. Tivemos, assim, muitas dificuldades, passamos por muitas aflições, mas a tempestade Em todas passou. Deus sustentou, né? Senhor. Muito bom. Bom demais. Gente, a hora voa. Agora passa muito rápido. Porque a gente queria ficar só ouvindo cada vez mais, né? Mas a gente precisa dos nossos próximos quadros, né, Sim, Michele? vamos ao nosso primeiro quadro, Dica de Casal. Dica de casal, eles já falaram bastante coisa aqui, Bastante. mas vocês falam, né, que assim, os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos, né? Então, assim, que dicas nesse sentido vocês podem deixar pro pessoal que está assistindo a gente? Para os casais que estão enfrentando, de repente, até coisas semelhantes ao que vocês enfrentaram, né? Aí vocês podem Ou fazer como quiserem. Qualquer né? tipo de dificuldade, Exato, né? Assim que se você quiser falar para os homens, Davi e Vânia para as mulheres, mas tanto faz. Pode ser uma dica geral também. É com vocês na câmera 3. Eu acho assim que baseada, né, nessa questão dos planos nossos, os de Deus são maiores que os nossos. Eu acho que assim, a gente, por planejar muito, e eu digo até para nossa vida, né, ou pensando no futuro, a gente planeja, e depois aquilo que não deu certo, a gente acaba se frustrando, mas no fim a gente sabe que tudo isso foi preparação, ou foi uma situação que Deus planejou, porque Ele tinha algo maior para nós, né? Ainda que os nossos sonhos e os nossos planos se frustrem,
lá na frente a gente vai entender, né? A gente vê isso por essas situações das crianças, do desemprego do Davi, e a gente sabe que no final Deus tinha coisas, planos e algo maior para nós, né, irmão? Sim. Então, eu acho que o esperar, a paciência, eu acho que a dica é essa, esperar com paciência no Senhor. Eu posso afirmar que os planos realmente do Senhor são maiores e melhores que os nossos. Por quê? Porque Ele enxerga a nossa vida lá na frente, né? Às vezes a gente pensa que vai acontecer alguma coisa, foca em alguma coisa, tem algum objetivo e às vezes não acontece como nós imaginávamos. Porque Deus, Ele vê além daquilo que nós pedimos e pensamos. Então, marido, você que está aí na sua casa, pai, fique firme com o Senhor. Não se decepcione. Ele tem o melhor para a sua vida. Maravilhoso, Ale. Que bom, né, Muito Michele? bom. E agora? Isso aí. E o próximo, eu ainda digo sim. Eu ainda digo sim. Momento romântico, sim. Coraçõezinhos. Coraçõezinhos é na tela, no chat você clica aí no coraçãozinho. Aí, pronto. E eles já viraram que é o momento deles, né? Por que que a Vânia ainda diz sim pro Davi? Por que que o Davi ainda diz sim pra Faz Vânia? de conta que a gente não tá aqui, né, Michele? A gente não tá aqui, é entre vocês. Eu digo sim para você todos os dias. Tô emocionado. Pelo pai, marido e parceiro de todas as horas. Por estar sempre presente e priorizar a nossa família. Amém. Eu digo sim para você, Vânia, meu amor, pela mãe que você é, pela companheira, pela amiga, pela conselheira, por me ajudar no dia a dia, por orar por mim. Eu digo sim até o resto da minha vida. Muito bem, olha aí. Bom, é isso aí. Lágrimas aqui rolando e a gente também super emocionado. Deus abençoe vocês. É isso, Amém. Michele? É isso aí. E cultive isso no seu casamento, né? A parceria no elogio, né? Na troca de carinho, em palavras também. Isso também é importante. Mesmo com o WhatsApp em 2009. Brincadeira. Depois a gente conversa sobre isso. Te amo, tá? Gente, maravilhoso. Obrigado, Brincadeira. Davi e Vânia. Obrigada, Deus abençoe gente. vocês. Foi um prazer. Obrigado, tá? Obrigado, foi um Prazer. prazer estar com vocês aqui, pastor Vinícius, Michele. Obrigada viu? Que por Deus abrir o abençoe. coração, né, Amém. aqui pra gente. Obrigada. Obrigado por essa Foi um oportunidade. prazer. Deus abençoe muito a vida de vocês, da família, viu? Vocês são maravilhosos. Obrigado viu? pelo Agradecer Amamos também vocês. o Bruno, a Kátia pelo convite. Também, né, sim. que eles estenderam a nós e a gente está muito feliz. Muito bom. Ter participado Esse apoio do do programa. Ministério de Casal é essencial na nossa igreja, Amém. a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua igreja missionária. E a gente sempre pede aqui para o sacerdote do lar Vamos lá. terminar o programa orando por nós, né? Por Sim. toda a equipe da IPPTV, Sim. pela igreja de Pinheiros, mas ao mesmo tempo pelos casais e pelos familiares, as pessoas que nos assistem, Sim. para que eles possam ter aí, com esse testemunho, a sua fé renovada. Vamos orar? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, queremos primeiramente, ó Pai, agradecer, Senhor, por esta oportunidade de estarmos juntos aqui neste programa, Pai. Te agradecemos pela vida do pastor Vinícius, da Michele, Senhor, do Bruno, da Kátia também, que nos convidaram aqui juntamente com o pastor, de toda a equipe técnica, Senhor, que tem estado à frente deste canal, Senhor, que tem sido uma bênção para inúmeras famílias, inúmeras vidas, ó Pai. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor possa abençoar a Igreja de Pinheiros, esta equipe, este canal, que haja prosperidade neste lugar, Senhor, nos departamentos de missões, todos os departamentos que compõem esta igreja, Pai. Te agradecemos por este momento e por todas as vidas que estão também, Senhor, aqui escutando esta programação, ó Pai. Principalmente neste programa, que esse testemunho, o dia de hoje, seja edificante para muitas pessoas que vão assistir, ó Pai. É o que nós, Senhor, te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Muito bom.
Deus abençoe sua vida e até o nosso próximo Bem casado. Bem Casados. Tchau, tchau, pessoal.